Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho proposto para o 23º domingo do tempo comum, Mateus, capítulo 18, versos 15 a 20. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Irmã, irmão, esta palavra seguramente suscita em nós uma variedade enorme de sentimentos. E é importante que isso ocorra. Nesta semana já, na catequese de adulto, preparando o encontro para o domingo, o encontro de catequese de adulto foi muito, mas muito intenso e também tenso por causa dessas exigências. Virou uma seara de debates de opiniões e de sentimentos pessoais. E aí vem a questão fundamental. Nós não podemos olhar para esta palavra como se fosse para ela inspirar-nos a acessar nossos sentimentos, e os nossos sentimentos são aqueles que têm o critério último, definitivo. De modo algum. Os nossos sentimentos, a nossa razão, a nossa emoção, a nossa força física, a nossa dimensão espiritual, psíquica, emocional, tudo precisa inclinar na direção do que a palavra propõe. É ela que, na verdade, a palavra de Deus viva, é Cristo que nos amou e deu sua vida por nós, é Cristo, palavra viva do Pai, a medida de todas as coisas. Tomemos, portanto, parte a parte. Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Primeira coisa aqui não se trata de perdoar. Domingo que vem, no outro domingo, o evangelho vai ser sobre o perdão, Pedro perguntando a Jesus quantas vezes devo perdoar. Aqui se trata de corrigir um comportamento ofensivo, diferente de perdoar. Perdoar é um outro processo. Vai corrigi-lo, em particular a sós contigo. Primeiro critério, que o erro e a ofensa do outro não seja causa de espetáculo, para gravar um vídeo, para printar uma conversa, para pegar um áudio e pôr no grupo da família ou dos inimigos do meu irmão. Esse texto aqui, ele aparece naquela sequência que nós temos caminhado nos últimos domingos. A confissão de Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A confissão de Jesus, que diz que ele é o Messias que vai sofrer e morrer e ressuscitar.
Depois disso, no capítulo 17, aconteceu a transfiguração, a subida de Jesus com Pedro, Tiago e João no monte. Jesus anunciou novamente a paixão. Quando Jesus anunciou pela segunda vez a sua paixão, os discípulos entraram num debate com Jesus: quem é o maior no reino de Deus? E Jesus diz que viver na comunidade disputando quem é o maior é um escândalo. E conta a parábola da ovelha perdida e as 99 que se encontram no redil. Então, esta sequência de texto é imediatamente após o relato da alegria do pastor que encontra uma só ovelha que estava perdida, enquanto as 99 justas estão no redil. É nessa medida e nessa proporção que Jesus fala de como é que nós devemos lidar com um irmão, com uma pessoa de nossa convivência que a gente sente que ela está se perdendo. Quando eu olho para o meu irmão, quando você olha para o seu irmão, que está pecando contra você, eu tenho que olhar para uma ovelha que está se perdendo. O problema é que nós olhamos a partir da ofensa que nós sentimos ter sido provocada ou ter sido desencadeada em nós. Nós partimos do critério da ofensa e do tamanho e da importância que damos à ofensa. E Jesus propõe que nós nos baseemos no outro critério: salvar o irmão. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Aqui se trata de olhar para alguém que está pecando contra mim, contra você, e antes de olhar para a ferida que ele provocou, que ele provoca, desejar corrigir e ganhá-lo. Se ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Corrigi-lo em particular, corrigi-lo na presença de 2 ou 3 testemunhas. É uma pedagogia de correção fraterna. É um método ético de relacionarmos-nos como pessoas carregadas de fragilidades humanas e que precisamos uns dos outros no processo de correção permanente. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, aí o critério muda. Corrigi-lo em particular, corrigi-lo sob a testemunha de 2 ou 3 pessoas, corrigi-lo diante da igreja. 3 chances para salvar o irmão. Mas se nem a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Tinha um padre querido, professor nosso, que ele dizia: isso aqui não significa maltratar ou desprezar a pessoa, mas significa continuar convivendo com ela. Às vezes mora na mesma casa que eu, no mesmo prédio que eu, no mesmo quarteirão, frequenta a mesma comunidade que eu. Então, eu agora não serei aquele amiguinho, amiguinha de convivência de todas as horas. Tratá-lo como um pagão ou como um pecador público significa não ficar cobrando dela o tempo inteiro para que ele cumpra critérios da fé e da comunidade cristã. Isso é importante. Não se trata de se tornar uma criatura chata, aborrecida, toda hora passando perto, desprezando e provocando algum gesto de repulsa, de repelente. Não. Aqui é tratá-lo como alguém que não tem os critérios da fé para moldar a vida dele. Não vou ficar atormentando toda hora, exigindo critérios de fé para quem não tem fé. Essa é a explicação boa do nosso professor. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso aqui é importante. A partir do momento em que você diz, está desligado, desvinculei-me desse irmão, dessa irmã, desvinculei da comunidade de fé,
desligado aqui, desligado no céu. Olha a importância da igreja em nossa vida. Olha a relevância da igreja em nossa vida. A igreja tem a estatura de vinculação do reino. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Então, é mais importante estar de acordo e lutar para estar de acordo, porque o Pai só escuta quando a gente está de acordo uns com os outros. Bacana, né? Então, nesta seara de conflito e de gente acirrada nas redes sociais, filmando o bispo e padre e botando nas redes sociais fazendo crítica, olha quem comungou, olha do lado de quem esse bispo está, olha quem é que esse papa recebeu. Esta sociedade inflamada, tomada de um critério de juízo permanente, de julgamento e condenação, não é a pedagogia de Jesus. Nós não temos o direito jamais de expor alguém nas redes, se primeiro não corrigiu em particular. Segundo, na presença de 2 ou 3 testemunhas. Terceiro, perante a igreja. Para alcançar essa pedagogia tem que ser muito elevado. O que mais conta para Jesus é: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. E está assim, sempre oferecendo o seu amor, seu derramamento de amor. Ele é a medida do amor, ele é a medida do perdão. Se você escuta este evangelho e pensa nas pessoas que pecam contra você e te ofendem, e você diz assim: eu não dou conta de fazer isso, fique horas e horas diante da cruz e peça a Jesus: dá-me a graça de ter essa medida desse amor, essa medida de correção, essa trena com que o Senhor me mediu e me perdoou, para que eu tenha essa medida e esse perdão para o irmão. A graça virá. Peça isso ao crucificado, porque é isso que ele oferece na cruz: perdão e reconciliação. Uma semana de reconciliação de você com os seus. Amém.